Primeiro de tudo, eu gostaria de prestar minhas mais humildes reverências ao mestre espiritual, Nitya Pravishtam Vishnupada Stotra Shatsi Simadva Bhaktivedanta Bhamana Goswami Maharaj. E simultaneamente ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya Pravishtam Vishnupada Stotra Shatsi Simadva Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Também ofereço simultaneamente as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya Pravishtam Vishnupada Stotra Shatsi Simadva Bhaktivedanta Swami Maharaj, assim como todos os devotos sêniores, Vaishnavas, Vaishnavis, todo o Guru Varga e todos os convidados. Apenas eu gostaria de falar algumas poucas palavras. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu deu uma instrução para Rupa Goswami, isso se chama Rupa Shiksha. Rupa Shiksha. Rupa Goswami Pad, na verdade, ele é um eterno associado de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de Krishna. Ele é Nitya Parikara. Então, não há necessidade de ensinar nenhuma bhakti ou outras coisas relacionadas para ele. Porém, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele deu alguns ensinamentos para nós através de Rupa Goswami. Porque nós somos Badadivas, almas condicionadas, completamente esquecidas de Krishna, e vagando por esse ciclo de nascimentos e mortes repetidamente, esquecendo completamente das suas próprias identidades. Mas com a associação de Sadhguru e Vaishnavas, e cantando os santos nomes, e também cantando os mantras, aos poucos, essas almas condicionadas podem realizar a sua própria forma eterna, constitucional, a sua forma transcendental. Então, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele deu algumas instruções para Rupa Goswami. Isso se chama Rupa Shiksha. Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu encontrou Rupa Goswami Pada em Prayaga, então Chaitanya Mahaprabhu deu algumas instruções a ele. E também investiu toda a sua potência em seu coração, no coração de Rupa Goswami. Então, por esta razão,
Rupa Goswami Pada, ele satisfez todos os desejos do coração de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, todos os Gauriya Vaishnavas estão completamente endividados aos pés de lótus de Srila Rupa Goswami Pada. Para desencargo, Narottama Das Thakur, ele compôs esse verso para orar aos pés de lótus de Srila Rupa Goswami. Sri Chaitanya Vishnu Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Madhajana Dadu Sampadam Tikam. Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupam Padamajam Dadu Sampadam. Narottama Das Thakur, nesse verso ele explica: Srila Rupa Goswami Pada, aquele que satisfez todos os desejos do coração de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Rupa Goswami Pada pudo satisfazer todos os desejos que havia no coração de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E quando ele dará abrigo, o seu abrigo, aos seus pés de lótus? Então, nesse momento, a minha vida será bem sucedida. Então, Chaitanya Mahaprabhu, quando ele estava em Prayag, nesse momento ele deu várias instruções para Srila Rupa Goswami Pada. Especialmente Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele disse: Rei Rupa, escute quais são os sintomas de Shuddha Bhakti, Bhakti pura. E como entrar em Shuddha Bhakti? Então, nesse momento da tradução, peço desculpas, porém, na gravação original, eu acredito que a internet deu algum problema, ele cortou e voltou nesse ponto que eu vou continuar agora. Rules and regulations of the scriptures, and with their imaginary mind to enter in. Entonces, ¿quiénes son conocidos como santos? Então, agora, Gurudeva está falando sobre os Sahadiyas. Aqueles que não seguem as regras e regulações. Aqueles que não seguem as regras e regulações do Narada Pancharatra, de todos os Granthas. Em suas mentes eles estão pensando: eu sou Ragatmika Jana. Esse tipo de bhakti se chama, num humor de perturbador, é perturbação. Então o Sr. Chaitanya Mahaprabhu disse a Rupa Goswami: Rupa, você deve manifestar um Grantha. Então, diretamente, Sri Chaitanya Mahaprabhu deu também uma instrução a Sanatana Goswami Pada para manifestar um Grantha sobre Vaishnava Sadacharya, o bom comportamento dos Vaishnavas. E Gopala Bhatta Goswami, ele coletou todos os slokas de Sadacharya Grantha, de vários shastras, de várias sampradayas. Que hablaban del buen comportamiento de los Vaishnavas y los colocó en un grantha. E Gopala Bhatta Goswami, ele deu todos os slokas a Srila Sanatana Goswami Pada. E depois os entregou a Srila Sanatana Goswami. Então Sanatana Goswami Pada, ele manifestou um belo, lindíssimo grantha chamado Hari Bhakti Vilasa. Então, os Gauriya Vaishnavas, eles sempre devem seguir o Hari Bhakti Vilasa, onde contém todas as regras e regulações das Escrituras. Porque há muitas regras e regulações nos Shastras, especialmente sobre o bom comportamento dos Vaishnavas, Vaishnava Sadacharya.
ensinamento. Esto se llama Sudha Sadacha. Como servir a Thakurji, como tomar Por banho. ejemplo, cómo servir a Thakurji. Primero tú tienes que tomar un baño, todo este tipo de cosas. O Snana Mantra não é apenas tomar banho com água apenas. Também precisa de También, aparte de entoar um se mantra. necesita el baño a través de mantra. Se você apenas tomar Y tú um tomas banho apenas com a água do chuveiro, isso apenas vai limpar o seu corpo, somente com água. Mas a sua mente vai estar completamente cheia de pó, de sujeira. Como é que você vai conseguir purificar a sua mente apenas com a água do chuveiro? pero no vas a Um poder, banho normal, porque tú comum. limpias tu mente, el polvo de tu mente. Então a adoração a Thakurji se chama Archana. También dar baño, Banhar a Thakurji também, Snana, después también colocar a roupa, trocar a roupa. gente aquí tiene Thakurji. Quem aqui tem Thakurji? Então vocês são sortudos, afortunados. Mas todo dia vocês devem adorar a Thakurji de uma maneira apropriada. Todo dia vocês devem trocar a roupa da Thakurji. Vigraha Seva, servir a Thakurji, significa que todos os dias você deve servir a Thakurji. Então tudo que você faz para você mesmo, você deve fazer igualmente para a Thakurji. Todo dia você toma banho ou não? E todo dia você troca roupa ou não? Então, da mesma forma, todo dia você também deve adorar a Thakurji e banhar a Thakurji, trocar a roupa da Thakurji, oferecendo Ganga Jal, água do Ganges. Todo dia você se alimenta ou não? Da mesma forma, então você deve oferecer a boga para a Thakurji. Por que estou dizendo isso? Porque isso é como se deve servir a Thakurji. Da mesma forma que você serve a si mesmo, você serve a Thakurji. Vigraha Siva é muito importante. Acordar cedo pela manhã, após tomar o seu banho, então ir direto para servir a Thakurji. E aí você deve realizar o Mangalarati. Então, Thakurji, ela fica com bastante fome, então você deve oferecer alimento para ela. Se você tem amor e afeição, mamatá, apego, então você irá realizar desta forma. No Archana Dipika está explicado assim bem claramente como servir a Thakurji. Vocês têm o Archana Dipika, esse livro, ou não? Sobre a adoração a Thakurji. Desta forma. Então, Bhakti significa servir. E esse serviço ele se aplica diretamente a Guru e Krishna. Então, Mahaprabhu disse dessa forma. Eirupa Goswami. Primeiro eu vou te dizer sobre Bhakti. De Bhakti, depois de Bhakti Rasa. Dois tipos de Bhakti existem. Vai de Bhakti e Raganuga Bhakti. Aqueles que têm
Mas impressões passadas eles devem seguir, ou que não têm impressões passadas, eles devem seguir as regras e regulações passadas. Isso se chama Vaidhi Bhakti. Tem vários nomes de Vaidhi Bhakti. Podem falar quais os nomes? Anushasana Bhakti, seguir Shastra, seguir as regras e regulações do Shastra, Vyopadika Bhakti, porque as instruções também dão, o Shastra dão as instruções e se você não segue, você vai para o inferno, então você não segue por medo. Aquele que realiza o serviço devocional ao Senhor por medo de ir ao inferno. Esse tipo de Bhakti é chamado de Vyopadi Bhakti. Vyopadika. Vyopadika Bhakti. Apenas dando exemplo, se você não seguir o Ekadashi, então os Shastras dizem que você irá para o inferno, Naraka. Porque no dia de Ekadashi, todos os tipos de demônios e pecados, eles residem nos grãos. Então no dia de Ekadashi, se você se alimenta especialmente dos 5 tipos de grãos, então você irá para o inferno. Então, qualquer momento que você está comendo aqueles grãos que estão contendo todos os pecados. Até no Srimad Bhagavad Gita, Krishna diz que quem não oferece a ele o alimento também está comendo diretamente seus próprios pecados. Papa. Então, esse tipo de atividade, quando você realiza Bhakti por medo, isso também é considerado Vyopadika Bhakti. Shastra Shashana Bhakti. Outro tipo é Aishwarya Mula Bhakti. Por exemplo, a pessoa pensa, o Senhor é onipotente, eu sou um servo insignificante, e o Senhor é muito opulento. Então isso significa, o Senhor é tão grandioso, então eu sou completamente insignificante perante a Ele. Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka, todos os devotos estão pensando assim. Ele é o Senhor, Ele é Bhagavan. Os devotos que estão com o humor destes locais. E aqueles que são devotos de Vrindavana, eles estão pensando. Krishna é o nosso membro da nossa família, nosso parente. E eles têm tanto amor e afeição com Krishna. Tem uma palavra em sânscrito que diz que o amor e a afeição que eles têm perante a Krishna é como se fosse um membro da família, um amigo muito próximo. E eles são chamados de Ragatmika Jan, eternos associados de Krishna, Krishna Nitya Siddha Parikaras. Eles são seguidores, amigos e hermanos de Krishna. Como Subal, Shridam, Nanda, Yashoda. Todos eles são chamados de associados eternos de Krishna. Eles não são Diva Tattva, eles são Parikara Tattva, associados, diretos.
Eso quiere decir que los encarnados asociados eternos de Krishna. Então agora vocês têm dois tipos de conhecimento que eu estou colocando: Jiva Tattva e outra é Parikara Tattva. As divas, elas se manifestam da potência marginal de Krishna, Tatashta Shakti. E aqueles que são parikaras, eternos associados, são manifestados diretamente da potência interna de Krishna, Krishna Swarupa Prakasha. Potência interna de Krishna, Swarupa Shakti de Krishna. É por isso que eles são chamados parikaras, eles não são divas. Qual é o sintoma de um parikara? Quais são os sintomas de um Nityasiddha parikara? Eles têm amor espontâneo, afeição espontânea por Krishna, do fundo do seu coração. Eles são Aragatmika Jan. E eles nunca esquecem de Krishna. De acordo com as raças, eles estão sempre absortos em Krishna. Como Subal e Shiridam, eles estão sempre pensando: Krishna é o nosso amigo. Eles estão sempre absortos em seu serviço a Krishna. As golpes estão sempre absortas no serviço a Krishna. O que quer que eles estejam fazendo, eles estão sempre pensando: como eu vou servir a Krishna. Todas as suas atividades são voltadas ao prazer exclusivo de Krishna. E elas nunca esquecem a Krishna. As divas, nós esquecemos a Krishna. Algumas vezes vocês se esquecem de serviço a Thakuraji, não? Algumas vezes os devotos, eles carregam suas deidades e ficam procurando onde colocar sua deidade, deixar sua deidade. Vão trazer uma asana, eles começam a viajar e alguns até acabam esquecendo as suas deidades quando eles viajam. Mas aqueles que são eternos associados de Krishna, Krishna Nityasiddha Parikaras, eles sempre estão se lembrando de Krishna. Nem um segundo eles conseguem se esquecer de Krishna. Mahaprabhu, ele recitou esse verso dentro do Shikshastakam. Um segundo separado de Krishna, isso significa assim como milhares de dias de Brahma. Um segundo apenas de separação de Krishna. Milhões de dias de Brahma. Ele não consegue tolerar nem um segundo de separação de Krishna. Desta forma, o Shikshastakam diz assim:
Aqueles que são eternos associados de Krishna, eles estão sempre se lembrando de Krishna. Eternos asociados de Krishna siempre están pensando en servir a Krishna. Sempre pensando em servir a Krishna, mesmo realizando os seus deveres cotidianos de casa, sempre pensando em Krishna. Quando eles estão ordenhando as vacas, enquanto eles estão ordenhando as vacas, eles cantam, as gopis cantam essa canção de separação. Até quando os bebês estão chorando e elas estão dando tapinhas nas costas do bebê e cantando. Entonces, de esta forma, E dessa forma, os Brajabasis ordenham as vacas e as gopis também alimentam seus filhos pensando em Krishna. Quando elas estão segurando os bebês e acalmando o choro dos seus filhos, elas estão cantando Govinda Damodara Madhavati. E se você quer estar em Braja, precisa ter este humor e sempre se lembrar de Krishna. Sempre se lembrar de Krishna e nunca esquecer de Krishna. Aqueles que praticam o serviço devocional sob a guia dos Brajabasis, eles se chamam Raganuga Bhakta. Com este humor de serviço devocional espontâneo, Raga Anuga, que eles estão seguindo os passos dos Brajabasis, de como obter pelo menos uma gota do seu humor. Entendem? Então, quem se chama Brajabasi? Nanda, Jashoda, Subal, Shridam, Radha, as Gopis. E todos eles são chamados Brajabasis. Apenas estar em Braja não te dá o título de Brajabasi. Tem muitos gatos, cachorros e porcos. Eles também vivem em Braja. E eles não são chamados de Brajabasis. Tem até açougueiros, né? Que estão matando os animais, as vacas. Eles também moram em Braja e também não são chamados Brajabasis. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Prabhupada explica: quem é chamado de Brajabasis? Aquele que segue os passos de Rupa e Sanatana.
Los verdaderos Rupas. Quem é chamado de verdadeiro Brajavasi? Rupa, Sanatana, os 6 Goswamis. Se você reside em Braja, você deve estar sempre absorto nos humores de Rupa e Sanatana. No humor de Rupa e Sanatana, dos 6 Goswamis. Como é bela Vrindavana. Então, eles estão sempre no mesmo humor dos Brajavasis. Siempre debe de permanecer en el mismo humor de los Brajavasis. Os 6 Goswamis, Sat Goswami Astakam, Shila Gurudeva citou agora. Então, eles ensinam como seguir Sadhana e Bhajana em Vrindavana. Eles são Krishna Nityasida Parikara, eles são eternos associados de Krishna, porém eles estão ensinando ainda assim para nós como residir em Vrindavana, como receber esse humor de Braja. Você pode estar em qualquer local, sem problema nenhum, mas com o humor de Rupa e Sanatana, então você se torna um Brajabasi. Não importa onde você esteja. Entonces, esto es ser Brajavasi. Compreendem? Se você vive em Mexico City, na cidade do México, mas você tem esse humor, então você está sempre em Vrindavana, sua mente em Vrindavana, absorto nos humores de Rupa e Sanatana, em Vrindavana, então você é um verdadeiro Brajabasi. Si ustedes logran tener el humor de Rupa y Sanatana y permanecer en ese humor, van a ser llamados Brajavasis. Mas se você permanece em Vrindavana, mas lembrando do México, Pero si ustedes están en Vrindavan y se están recordando de México, é possível, assim, fisicamente você residir em Braja, mas também é possível você residir em qualquer local, se lembrando dos passos de Rupa e Sanatana, do seu humor. Não importa onde você esteja. Nossos Goswamis, eles viviam em Vrindavana. Eles faziam votos, austeridades. Todos os dias, eles recitavam santos nomes. Sempre recitando e lembrando dos doces nomes do Senhor. Sempre glorificando os passatempos de Krishna. Todos os doces nomes de Krishna, Shama Sundara, Madana Mohan, Shama Sundara, Vrindavana Chandra. Esses nomes, glorificando Radha e Krishna.
Esses eram os 6 Goswamis. Outra canção que eles compuseram. Então, desta forma, absorva sua mente em como os 6 Goswamis realizaram bhajana em Vrindavana. Então, eu acabei de dizer, quem é chamado de Brajabasi? Quem pode ser chamado de Brajabasi? Aqueles que estão sempre absortos no mesmo humor dos nossos Goswamis. Eles podem ser chamados de Brajabasi. O sintoma dos Brajabasis é que eles estão sempre absortos em um tipo de humor, em uma melodia específica, sempre absortos em Krishna. Sempre querem estar absortos em Krishna. Ragatmika Jnana, eles têm 2 sintomas. Abhishtata e Utkanta.
Avistata significa absorto em Krishna. Utkanta significa ter o desejo de ter o darshan de Govinda. Eles estão sempre ávidos por ter o darshan, por ver, encontrar Govinda. Uma vez uma garotinha estava em Delhi. Hastinapur. Mas ela se casou em Vrindavana, uma garota. Ela escutou as glórias de Krishna. Mas ela nunca tinha visto Krishna, ela só escutava. Então ela não sabia como era exatamente Krishna. E depois da cerimônia do seu casamento, ela veio pela primeira vez em Vrindavana, após a sua cerimônia de casamento. Então, logo cedo, os Brajavasis todos estavam com muito ávidos, muita vontade de ter o darshan de Govinda. Krishna, todos os dias, ele costumava ir ordenhar as vacas com seus amigos vaqueiros. E todos os Brajavasis estavam sempre muito ávidos para ter o darshan de Govinda nesse momento. Para ver sua bela forma. Então essa noiva, essa moça que tinha acabado de casar, ela também estava muito ávida para ter o darshan de Govinda. E ela já estava em Vrindavana. E ela escutou todas as glorificações dos Brajavasis a Krishna, então ela ficou assim, querendo muito ver Krishna. Mas de acordo com as regras e regulações da sua casa, né, as mulheres casadas, né, recém-casadas, não devem sair de casa. Por exemplo, as Brajagopis, elas estão sempre cobrindo com o rosto, cobrindo o rosto com lenço, né, as Gopis. Entende? Se vocês não entenderem, não tem problema. Porque o seu rosto está sempre, tem que estar sempre coberto, né? Com algum lenço, né? Essas jovens recém-casadas, elas têm esse costume lá. Mas aí logo de manhã, os Brajavasis estavam saindo, querendo ter o darshan de Krishna e dizendo, agora Krishna vai pastorear as vacas. E todas as garotinhas, as moças jovens, até as mais velhas, todas e todos estão muito ávidos por ter o darshan de Govinda. Muito, muito ávidas para ter o darshan de Govinda. Isso se chama, tem uma palavra em sânscrito para isso. Utsavam. Festival das Gopis. De como ter o darshan de Govinda. Mangalara significa isso, as Gopis estão muito ávidas para ter o darshan de Govinda. Vocês querem se tornar Brajavasis? Então todos os dias vocês devem ir ao Mangala. Mangalarati, adoração da manhã, Brahma Muhurta. E ter o darshan de Govinda. Então desta forma, em Braja, tem esse som vindo, todo mundo está chamando, Krishna, os Brajavasis estão saindo, estão falando, Krishna está indo ordenhar as vacas, está indo pastorear as vacas. E todos os Brajavasis estão saindo das suas casas para ter o darshan de Govinda.
Porque se você tem o darshan de Krishna, tanta bem-aventurança que vem no seu coração. Muita felicidade. E Krishna vai ficar muito feliz com você. Como é que você vai saber se Krishna está feliz com você? Entende? Como? Como saber se Krishna está ou não feliz com você? Quando você canta os santos nomes e você tem uma mente muito fresca, bem fixa. Então, dessa forma também, Krishna, nesse momento, também está feliz com você. Uma mente limpa. Cuando canta el santo nombre, entonces hay gozo secreto. Você canta os santos nomes? Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Você terá que ter essa realização própria, né? Se Krishna está ou não feliz com você. Se Krishna está feliz com você, então, quando você cantar os santos nomes, você também se sentirá feliz. Então, desta forma, Krishna agora está indo pastorear as vacas. E aí todos os Brajabasis estão saindo de suas casas e ficando assim na frente de suas casas, na frente de suas portas. Alguns vão para o telhado, para o terraço, né, buscando com avidez ter o darshan de Govinda. Vocês não podem entender a felicidade dos Brajabasis nesse momento. Então agora, essa nova jovem esposa recém-casada, ela não pode, né, de acordo com as regras da casa, sair, né, de acordo com as regras. Ela não pode sair de casa agora, nesse momento. E aí a sogra tá, assim, a mãe dela tá falando, não, desculpa, é a sogra mesmo. A sogra falando, você não pode sair de casa, viu? Mas ela está com muita avidez para ter o darshan de Govinda. Eu já disse que ela escutou todas as glórias de Krishna, mas ela ainda não viu como era Krishna. Ela ainda não viu como é Krishna. Ela não viu a bela forma de Krishna. Bela forma de Krishna com pelos, são seus olhos. Como é bela a guirlanda que ele carrega no pescoço. Bharujanti Mala. E aí ele também tem uma belíssima pena de pavão em seu turbante. E sempre na sua postura curvada em 3 partes, belamente, e sempre intoxicando todas as entidades vivas através do seu sorriso e do seu olhar de soslaio. Assim, também tem um tipo de flor, carnica, não entendi direito o nome, carnica, que ele também coloca na orelha. E ele tem uma roupa assim muito bela. E ele também segura a flauta.
E aí quando ele toca a flauta, todo mundo fica completamente, instantaneamente intoxicado, encantado. Então, todo mundo está ávido para ter o darshan de Govinda. Mas essa recém-casada, essa mocinha, não pode sair da sua casa. Mas a sua sogra, ela saiu da casa para ter o darshan de Govinda. E agora, a mocinha está pensando, nossa, agora eu tô querendo ter esse darshan de Govinda, então será que eu não posso ter pelo menos um pouquinho? E aí ela saiu da casa. Ela estava assim, apenas na porta. E aí Krishna está passando na frente da casa onde ela estava. E aí no momento que ela teve o darshan de Govinda, ela ficou petrificada, paralisada. E o corpo não se move, sem nenhum movimento. Depois de alguns segundos, minutos, aí a sogra olhou para ela: Ei, eu te disse, não saia da casa. Mas ela não respondeu nada. O corpo dela ficou assim como uma madeira seca, dura, esturricada. E aí a sogra dela balançou ela, chamando: Ei, ei, ei. Mas ela não respondeu nada. E aí a sogra disse: Eu disse. Esse não é o filho de Nanda Maharaj. Na verdade, esse é um fantasma, não é o filho de Nanda Maharaj. A sogra disse para a recém-casada. Ah, agora esse fantasma fez o quê? Ele possuiu o seu corpo. E aí, por força, a sogra pegou e carregou a mocinha para dentro de casa, mas ela não consegue falar, ela não consegue fazer nada. Completamente paralisada, petrificada, não consegue falar nada, nem andar. Porque se você tem o darshan de Govinda, esse humor também vem. Rupa Goswami Pada, ele canta nessa canção. Debido a eso, sí, la Rupa Goswami canta esta canción. E tem um sloka que ele compôs nessa canção. Se você tiver o darshan de Govinda, você vai esquecer de tudo, completamente. Se você quer gratificar os sentidos, desfrutar, não vá a Vrindavana. Se você quer gratificar os seus sentidos, não vá para Vrindavana. É isso que diz essa canção. Não vá para Vrindavana. Não vá para Mathura. Se você for para Mathura, não vai para Vrindavana. Se você vai para Vrindavana, não vá para as margens do Jamuna. E se você vai para a margem do Jamuna, então não vai para esse local bem secreto onde Krishna ele matou o demônio Keshi, o Keshigat. Um lugar
Desculpa, não secreto, mas muito pacífico. Se você for ao Keshigat, não vá a um templo muito perto do Keshigat, onde tem Govinda Deva. Ah, não, eu tenho que ir ao templo de Govinda Deva. Ok, então você vai ao templo de Govinda Deva quando estiver fechado. Não, eu tenho que ter o Darshan de Govinda. E se você tomar o Darshan de Govinda Deva, então você vai perder tudo. Se você quiser ter o Darshan de Govinda, então você não vai retornar para sua casa. Vai perder tudo. Por quê? Como é linda a forma de Govinda. Você vai tomar conhecimento de tão bela, de quão bela é a forma de Govinda. Como é que é bela a pena de pavão no turbante de Krishna. E aí ele tem também essa sua forma curvada em 3 partes. Tão doce. E ele toca a sua flauta. E se você vê os seus olhos, então você perde tudo. Apenas com o contato visual, com os olhos de Govinda, você vai perder tudo. E aí, se você se você olhar no olho de Govinda, Chakshur Milan, eye contact, o contato pelos olhos. Não é bela essa forma tribanga de Krishna? E a sua face, seu rosto tão belo, sorridente. Na verdade, esse não é um sorriso verdadeiro, porque ele é um grande trapaceiro. E é só para cativar o seu coração. E aí, sua flauta, o som de sua flauta é muito poderoso. O som de sua flauta entra nos seus ouvidos e vai até o seu coração. E aí, aonde você irá? O que você vai fazer? Vai tampar os seus ouvidos? Não, vai escutar o som da flauta de Govinda. Uma vez, Srimati Radhika, ela ficou em Man, a ira transcendental. Man, vocês entendem o que é, né? E aí, Krishna, ele foi pacificar a Srimati Radhika. Falou, ei, por favor, abandone a sua Man, esse seu Man. E aí, esse Man que ela estava era Duja Man. É aquele que é bem difícil de quebrar. E Krishna está pensando, eu tenho que quebrar esse Man de Srimati Radhika. E aí Krishna, ele tocou a flauta. Porque o som da flauta de Govinda, Venu, é muito poderoso. Mas Krishna, então, na verdade, Krishna ele só tem a flauta em Vrindavana, não em nenhum outro local. Dwaraka Desh Krishna, Mathura Desh Krishna, eles não têm nenhuma flauta. Até Dwaraka Desh Krishna também não tem. Também não tem pena de pavão. Mas o Krishna de Vrindavana, ele tem essas duas coisas bem importantes. Uma coisa é a pena de pavão no seu turbante, a outra coisa é a flauta.
Porque Krishna, ele mantém a pena de pavão no seu turbante, lugar mais elevado da sua cabeça. Por quê? Porque na pena de pavão tem o nome de Radha. Vocês já viram ou não? Se vocês forem em Vrindavana, vocês conseguem ver a pena de pavão com o nome de Radha ali. Radhanam. Porque a Shrimati Radhika, ela é a controladora suprema de Vrindavana. Entende? Se alguém usar a pena de pavão, Shrimati Radhika vai vir e vai falar o quê? Não, só Krishna pode usar. Então, desta forma, a flauta, vendo? É muito poderosa, a flauta de Krishna. Então, Krishna pensa, então eu tenho que quebrar o mantra de Shrimati Radhika com a minha flauta. Mas o som da flauta vai entrar no seu ouvido e vai até o seu coração. Hoje em dia, muitas pessoas escutam, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Mas Shrimati Radhika está falando o quê? Eu não vou escutar o som da sua flauta. Então ela pega e coloca um algodão assim para tampar o ouvido. Sabe? Um tampão de ouvido. Para não escutar a flauta de Govinda e não quebrar o seu mano. Para ela não escutar a flauta. Então, como é que Krishna vai quebrar o seu mano? Então, é um grande problema ou não? Krishna segura a flauta em Vrindavana apenas por uma razão, apenas para acabar com o man de Shrimati Radhika. Que quando Krishna ele toca a flauta, o coração de todo mundo fica encantado, intoxicado. Y de esta forma la flauta ven es muy poderosa. So Krishna is thinking, I have to bring the man of Srimati Radhika with my. Okay, I will not listen to. Not going inside. No va hacia adentro. But this sound of the flute, Então Krishna está pensando, nossa, eu tenho que quebrar o man de Shrimati Radhika La flauta entra por tu oído. com a minha flauta. not this coming this way, not going out this way. No entra por un oído y sale por el otro. So Srimati Radhika is thinking, I will not listen your E Shrimati Radhika sound. Así que não quer escutar o som da flauta de Krishna. Then Srimati Radhika says, put some Hatu. What is God? Hatu. Get that. Então ela pega e tampa os ouvidos, assim, que nem com a gente tem hoje em dia os tampões, We cannot listen. e a gente tampa os nossos ouvidos para não escutar nada. A Shrimati Radhika também pega e tampa os ouvidos dela. entonces como E aí Krishna como é que Krishna vai quebrar o man de Shrimati Radhika? Big problem or not? hay un Então gran problema. agora não é um grande problema para Krishna? Krishna. puts the fruit in Vrindavan on the main reason is how to break the man. A única razão pela qual Krishna ele segura a flauta em Vrindavana é para quebrar o man de Shrimati Radhika. Because when Krishna plays the flute, everybody's heart. E quando Así que cuando Krishna toca a flauta, o coração de todo mundo se derrete e fica intoxicado. Até o próprio Krishna fica intoxicado. We're singing this, eh? Adhanate Krishna. Nache, nache, Gopika. Krishna.
what is it done? Krishna, he holds the fruit. Então Krishna ele apenas segura a flauta em Vrindavana para quebrar uma de Srimati Radhika e para chamar todas as entidades vivas, para encantar todas as entidades vivas. Shukadeva Goswami Pada disse esse verso. Quão poderoso o som da flauta de Govinda em Vrindavana. Poderoso es el sonido de la flauta de Krishna en Vrindavana. Assim como as vacas de Vrindavana, quando elas escutam o som da flauta de Govinda, elas ficam completamente intoxicadas. En el momento que escuchan el sonido de la flauta de Krishna. Las vacas son animales. As vacas são animais, mas quando elas escutam o som da flauta de Govinda, elas ficam completamente atentas, se levantam e ficam petrificadas, totalmente imóveis. E quando as vacas escutam o som da flauta de Govinda, elas ficam completamente estáticas. E ficam totalmente paralisadas. E aí, se elas estão comendo o pasto, fica metade dentro da boca, metade fora, caindo da boca, com a boca aberta, petrificada, e os olhos dilatados, arregalados, com muitas lágrimas rolando. Porque o coração delas derreteu-se. Por isso que tem lágrimas caindo dos seus olhos. E as orelhas delas estão assim, levantadas, atentas, porque elas estão bebendo esse doce néctar da flauta de Govinda. As orelhas das vacas são assim como copos, recipientes que estão tomando esse néctar da flauta de Govinda. Os ouvidos como orillas, como leaf cups. Entonces sus oídos están levantados como si fueran hojas. Por exemplo, se as orelhas das vacas caíssem, né, ficassem caídas, então o néctar ia cair, né, assim como um copo. Quando tem alguns tipos de vaca que as orelhas elas ficam para baixo, elas ficam caidinhas. De alguns bezerros também. Aí a orelha é grande, né? Então fica caidinha, né? Caída. Não fica levantada. Mas as vacas de Vrindavana, todas as orelhas delas ficam bem em pé, assim como copos. Para elas tomarem. E elas bebem, então, esse néctar do som da doce flauta de Govinda. So now I'm saying this. Now coming back to the story. Então, retornando à história da jovem recém-casada, agora o corpo dela está completamente paralisado. Depois de ter o darshan de Govinda. E aí a sogra disse para ela: você tem que retornar aos seus sentidos, tem que caminhar um pouco. Mas o que fazer? Então vá bater um pouco de iogurte agora, a sogra disse para ela. E aí ela entrou no quarto para bater o iogurte. E aí, na verdade, no pote que ela ia bater não tinha iogurte. Era um pote cheio de mostardas, de semente de mostarda. E aí ela começou a bater
aquele pote cheio de semente de mostarda e derramou tudo para todo lado. Se regaron alrededor todas las semillas de mostaza. E aí a sogra viu e falou, ué, eu falei para você bater o iogurte, mas o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Isso aí não é iogurte. Isso aí é semente de mostarda. Estas son las semillas de mostaza. E aí espalhou-se semente de mostarda por todo lado e ficou muito difícil de reunir depois e juntar tudo para guardar. E a sogra disse, olha, eu pego e coleto, né, toda essa semente que espalhou por todo canto, mas, por favor, vá agora então coletar um pouco de água no poço. Tienes que ir al pozo y traer agua. E aí a sogra deu um balde para ela, né, um balde com uma corda, Y entonces le para ela ir lá coletar água. E também deixou ela carregando um bebê da família ali, ela, né, deixou nos braços dela. Mas a mente da mocinha recém-casada estava totalmente avoada e pensando em Krishna. Ela não estava pensando qual é o balde, qual é o bebê, então ela tá com um braço o bebê, no outro tá o balde e a corda. E ela vai até o poço ya todo igual. e não consegue diferenciar. Ela pega e amarra a corda no pescoço do bebê. E aí começa a baixar no poço o bebê em vez do balde. E aí o bebê começa a chorar e ela não escuta. Totalmente fora de si. Imagínate, si le colocas Imagina isso, amarrar a corda no pescoço do bebê. E ela tá pensando que o bebê é o balde para pegar a água do poço. E aí, nesse meio tempo, um vizinho viu ela fazendo isso e falou, ué, o que você tá fazendo? Isso não é o balde, isso é o bebê que você tá descendo no poço. Eu estou falando esse kata porque se você tomar o darshan de Govinda, que tipo de porque si tú tomas realização você vai ter? Você vai ter uma realização fora de série. Então, se você vai para Vrindavana ter o darshan de Govinda, ¿quién quiere ir a Vrindavan? quem é que quer ir para Vrindavana? Aún así después, Será que vocês ainda querem ir para Vrindavana depois dessa história? Os devotos estão respondendo que sim. si tú vas a Vrindavan, vas a Se llorar. você for para Vrindavana, vocês vão chorar por Krishna. Y todos los miembros de tu familia van a llorar por ti. E aí os membros da sua família vão chorar por você. Você vai chorar por Krishna, mas os membros da sua família vão chorar por você. Você vai chorar por Krishna e por Radha, mas os membros de sua família vão chorar por você. Ambos van a llorar. Os dois lados choram, né? Você chora, mas por Krishna. E a sua família chora também, mas a sua família vai chorar por você. Então é melhor que você não vá para Vrindavana. ¿Es bueno o no? É bom ou não? Mas vocês querem ir para Vrindavana, né? Por quê? Porque vai vir tanta alegria, Tener mucha felicidad. vão ter tanta felicidade. Na verdade, essa felicidade material ela é completamente insignificante perto da felicidade espiritual. Mas a alma condicionada não tem nem ideia do que é a felicidade transcendental. Alguna acerca de la felicidad trascendental. Quando você tiver um gosto pela Cuando felicidade transcendental, aí você pode dizer abandonar esta felicidad, que você vai abandonar essa felicidade material. Por que eu estou dizendo? Porque mesmo que seja só um pouquinho de gosto, por exemplo, sobre como é tão linda Vrindavana, como é lindo Govinda, ter o darshan de Govinda. ¿y cómo lo Mas como você vai provar, né, essa beleza? Si alguien, por ejemplo, te da una prueba, Por exemplo, se alguém te fala sobre
sobre um gosto que se tem, ou sobre algo que saboreia. Você não pode provar diretamente, por exemplo, a doce forma de Govinda. No puedes probar directamente el dulce néctar Você de la não, bella forma de Govinda. não pode provar diretamente a doçura da bela forma de Govinda. Por isso que Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele próprio está dizendo assim para Srila Rupa Goswami Pada. Just telling also, Give me a drop. huh? I'm making you Making taste. one. Making you taste a drop. Entonces, Eu vou te dar apenas uma gota para você provar. Is the process. Esse é o ese processo. es el proceso. If we drink the sweet, Se você tomar essas doçuras, você vai Bebes las esquecer de tudo. velocidades dulces del néctar, no lo vas a querer dejar. Esse doce néctar. Então, assim está dito que Sri Chaitanya Mahaprabhu ele está dizendo para Srila Rupa Goswami: Ei Rupa, prove isso, esta doçura, este néctar. I'm giving one drop. Eu vou te dar uma gotinha Te estoy dando para você provar essa doçura desse néctar. There are many kinds of preparation. Vocês preparam vários tipos de preparações, né? tipos de preparaciones. But before what happens, you can taste. Mas antes de você dar para Sakuraji comer, vocês provam, né? Puedes ver si está Você pode debidamente provar cocinado, para ver se está cozinhado apropriadamente ou não. sal o no tiene. Maybe you forgot to put the Talvez você pode ter esquecido de colocar sal. preparation will be tasty or not. Esa E aí, se a preparación prachada vai estar Or maybe boa ou não? put lot of salt. Vai estar saborosa ou não? Às vezes você pode ter colocado muito sal. Maybe 3 times. Talvez 3 vezes você tenha salgado a prachada. Oh, maybe I did not put salt. E você pensou, esqueceu, foi lá, putz, talvez eu coloquei sal. Aí esqueceu. Aí pensou, acho que eu não coloquei sal. Aí colocou sal. De novo. Aí uma terceira vez, eu acho que eu esqueci de colocar sal, vou colocar sal. Aí quando você provou no final, tava super salgado, intragável. Por ejemplo, si tú vas a cocinar y le pones un poco de sal y después dices, no me acuerdo si le puse sal, le vuelves a poner otra vez. What you say? How will you not eat? Even you cannot also. Então, se Takuraji não pode comer, você também não pode comer, e vice-versa. 3 veces sal y lo dejas como completamente salado. Y si Thakurji no lo puede comer, pues tú tampoco lo vas a poder comer. First you offer to Thakurji, take taste. Então, antes de você servir para Takuraji, é bom dar uma provada Así que para antes de sentir ofrecer a Thakurji, primero o nível de pruebas sal, para ver si es buena la preparación. se So it's tá, the same way tá Lord boa a preparação. Então é a mesma coisa com Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele tá dando uma gota para Srila Rupa Goswami provar. E aí depois De la misma distribuindo forma, para Sri todos. Chaitanya Mahaprabhu probó las velocidades del ras y después Todas essas doçuras da raça. Apani Asami Jivel Asami. He tested himself and also Ele provou ele próprio e ele também distribuiu para todos. entonces él probó para él mismo y después también le distribuyó a todos. but if your mouth is full of Mas se a sua boca está cheia de sal, even that you think everything's also salty. tudo que você provar vai ficar salgado. Entonces solo va. Si dentro de tu boca tiene sal, entonces vas a ver que todo es salado. Once, 2 ants. Ants, Uma vez, 2 formigas, they are very good friends with each other. En Muito, una muito, ocasión, muito eran dos amigas. hormigas que eran muy amigas entre One ellas. ant, uma formiga, he lives in the place of mora no local chamado Sugarland, o local do açúcar, En el lugar de la tierra del azúcar. a terra do açúcar. he lives E in outra formiga Y la otra mora hormiga no vivía local do en, sal, Saltland. la tierra de la sal. there's Sugarland ant. E aí a formiga da terra do açúcar ficava glorificando sua amiga, formiga da terra do sal. Entonces, la hormiga que venía de Sugarland le decía a la hormiga que venía de la When he tierra heard salada, the glories of his friends Sugarland, las glorias de sus amigos de la tierra del azúcar. then he came his friends place Sugarland. E aí Y entonces después A vino formiga a ese lugar de sus amigos en
da terra salgada foi até os seus amigos da terra do açúcar. E quando chegou lá, recebeu, né, um presentinho de açúcar. Um dos seus amigos da terra do açúcar deu para ele provar. My friend, hey, you always say your land here is always E aí ela diz assim: Nossa, vocês estão sempre dizendo que o local de vocês é tão doce. Eu provei aquele açúcar, mas my land, eu não tô sentindo nada. Sugar land is salt land. sugar land, eh? Salt land. All things, everything here. Na minha eu tô sentindo igual, tudo salgado. Le dijo, aunque yo probé Então a formiga da terra do sal estava só sentindo salgado, mesmo comendo açúcar. y entonces le dijo, oye amigo, abre tu boca. I'll check on one. Voy a E aí a formiga da terra do açúcar perguntou para a formiga da terra do sal: Ei, amigo, deixa eu olhar a sua boca. E aí quando abriu a boca, viu que tinha um grande pedaço de sal lá. pedazo de piedra de sal. Rock salt, I'm saying. ¿Han visto? Sabe, uma pedra de sal? E aí tudo que estava comendo estava o quê? Salgado. Okay, take out this from your mouth. E aí Así que sacaba entonces toda la piedra de sal de su boca. Maybe my position. tiraram toda essa pedra de sal da sua Después de boca. sacarla a la fuerza, And wash his mouth. E aí lavaram a sua boca com água. Then he can go get Aí de novo deram um açúcar para essa formiga da terra do sal. oh. Daí ele pensou: Nossa, muito bom, hein? What the purport about this story? Qual que é a moral dessa história? If the condition so Se a alma condicionada estiver completamente cheia de luxúria, raiva, the sweet nectar of Govinda, estupidez, como é que vai tomar o doce néctar de Govinda? ¿cómo va a poder saborear el dulce néctar de Govinda? clean the all the Tem que limpar todos os anartas, todas essas coisas indesejáveis. Contaminada, lo que tiene que hacer primero es limpiar todos los anartas que se encuentran en el corazón. understand? Last Dentro do coração. and also Inveja, raiva, luxúria, ofensas, a parada. Tem que limpar e remover tudo de dentro do coração da alma condicionada para ela conseguir provar. Então, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu está dizendo, instruindo como limpar a boca, cantando os santos nomes. Como é que vai limpar o ouvido? Cantando os santos nomes. and in this Kali Yuga, Essa Kali Yuga, o único meio é cantar os santos nomes para limpar o seu coração. Assim o seu coração estará completamente limpo. salt rock, E aí a pedra de sal vai sair de dentro da sua boca. and in sugar candy, E aí o açúcar candy vai provar o doce do açúcar e vai sentir essa doçura. Vai criar gosto. Ya si la Bhaktivedanta Goswami Maharaj. Govinda.